Olá, pessoas! Hoje eu quero falar sobre um assunto que aconteceu na quarta-feira dessa semana, né? Em que o apresentador de um jornal no SBT, que chama Primeiro Impacto, ele tem essa característica, tipo cria de Datena, essa coisa do jornalismo sensacionalista, e eu tô falando do Marcão do Povo. Ele disse nesse jornal, nessa edição da quarta-feira, né, que as pessoas doentes com o coronavírus deveriam ser isoladas numa espécie de campo de concentração. Quando nós lidamos com uma pequena ou com uma grande audiência, e principalmente quando nós lidamos com uma audiência grande, nós temos que ter uma responsabilidade profunda pelo que nós vamos falar, né? Nós temos que estar preparados para, talvez, se eu penso uma bobagem, eu vou omitir, eu não vou trazer isso a público, ou então, pior ainda, né? Quando você pensa uma bobagem e fala ela em voz alta para várias pessoas, então isso é não estar preparado duas vezes. Então, você tem que ter responsabilidade sobre não só a informação, mas também sobre a opinião pessoal que você vai passar, se você está nessa posição. Como, no caso, né, um jornalista num jornal, num lugar onde as pessoas, teoricamente, buscam informações. Isso também não deixa de fora a responsabilidade que nós temos aqui, no caso, né? Eu crio conteúdo, a minha audiência é minúscula, mas mesmo assim, por menor que seja o seu alcance, você tem que ter responsabilidade das coisas que você vai falar para as outras pessoas. Isso é muito importante. Nesse jornal da quarta-feira, o que ele disse? Ele mandou ali uma opinião pessoal dele a respeito da quarentena, a respeito da paralisação, né, de vários setores para que as pessoas fiquem em casa devido ao isolamento. E aí ele disse o seguinte, olha: atenção, presidente, não seria interessante pegar o exército, a marinha, a aeronáutica e criar um campo de concentração? Quando você une esses poderes, né, criar um campo de concentração. Então, no caso, o exército iria interceptar pessoas que tivessem os sintomas ou estivessem com essa doença e levar para esse campo de concentração. Só nessa primeira frase aqui, nós já temos todos os nossos direitos democráticos, destituídos, assim, né? E colocados, sei lá, né? Tirados fora. Então é grave essa afirmação. E aí ele continua: um campo de concentração de cuidados, com equipamentos mais sofisticados, os melhores profissionais e colocar essas pessoas com sintomas lá dentro. Olha, essa ideia de você isolar uma parcela da população que talvez de alguma forma represente risco para a população em geral, e principalmente esse risco que a gente está falando, que represente para a economia do país, tá? Isso já aconteceu antes. Essa coisa da segregação, né, de você, de certa forma, encarcerar essas pessoas nesses lugares, que seria assim um depósito de gente, né? Essa história aqui para serem bem cuidados, com ótimos profissionais, isso nunca funcionou com nenhum histórico de campo de concentração que nós tivemos através do tempo no mundo. Não é só o exemplo, tá, do campo de concentração nazista que nós temos lá atrás, mas também a gente pode estar falando aqui, exemplificando através do Hospital Colônia no Brasil, né? Que aquilo era um hospital dito psiquiátrico, mas na verdade aquilo, as pessoas estavam lá, eram colocadas lá para morrer, e para morrer longe dos olhos de todos, né? E a grande maioria, uma porcentagem altíssima das pessoas que estavam lá dentro, elas não tinham nenhum problema mental, né? Agora nós estamos pulando aí, fazendo
um link, um gancho com o sistema maniconomial, tá? Eles não tinham nenhum problema psicológico, mas eram pessoas indesejadas da sociedade. Tinha gay, mãe solteira, pessoas párias mesmo, né? Pessoas que eram em situação de rua, enfim. Era meio que para limpar ali o que incomodava e colocar em lugares para morrer longe dos olhos de todos. Nós tivemos também, na época de 1980, mais ou menos, quando estourou a questão da AIDS, houve também alguma conversa, né, a respeito de se colocar essas pessoas, no caso todos os homossexuais, em campos de concentração, né? Então isso é uma medida, é uma medida sanitária, tá? Não tem... É duro, né? Quando você fala uma bobagem e você não entende o contexto por trás do que você está falando, ou pior ainda, talvez você entenda e você está fazendo aquilo para mostrar a sua má fé mesmo. Continuando, ele diz, porque aí, presidente, acaba com esse negócio de espalhar o dinheiro pelos estados. Então, presidente, é uma dica, o senhor é o presidente da república, dá um decreto aí, põe o exército nas ruas, marinha e aeronáutica, e aí o governo que descumprir faz igual ele está fazendo com o povo, cana, vociferou. Para em seguida defender novamente a abertura do comércio e a prisão dos infectados em um campo de concentração. Agora que já virou prisão, né? As pessoas têm que entender que ninguém quer esbagaçar a economia do país. Se não forem tomadas essas medidas de isolamento agora, vai ser pior depois. Ninguém vai sair com um bônus disso. Todo mundo vai perder um pouco, tá? Ninguém vai sair bem dessa história. Mas o que está incomodando as pessoas, principalmente ricas, poucas, né? Uma pequena parcela da população que detém a maior quantidade de dinheiro, é que está acontecendo o que eles previam. Com o povo fora do trabalho, não é que eles não vão conseguir passar por isso e falir. As grandes corporações, dificilmente isso vai acontecer com elas. Talvez o microempresário, tá? Que é o meu caso, é possível, entendeu? Mas as grandes corporações, elas têm grana, elas têm fundo, elas têm reservas que o cidadão comum, tá? E o cidadão médio até não tem para aguentar tanto tempo, não é verdade? Sem o trabalho. Mas eles não estão preocupados se a pessoa vai ficar desempregada, não vai poder pagar aluguel ou não vai ter o que comer. Isso é nós, tá? Que estamos preocupados conosco. Eles estão preocupados porque eles perceberam, na verdade, eu tenho certeza que eles já tinham ciência disso, mas eles comprovaram que sem aquela mão de obra para ser explorada, eles não vão enriquecer mais. Eles vão perder dinheiro durante essa época. Se isso aqui realmente acontecesse, vamos pensar aqui hipoteticamente, nem nos países mais desenvolvidos há testes suficientes. Algumas pessoas são assintomáticas. Quem são as pessoas que iriam como que seria ali essa curadoria? Quem que iria para esse campo de concentração? Como seria feita essa escolha? É óbvio que essa ideia está estapafúrdia, que isso não vai acontecer, mas é triste pensar que em 2020 nós estaríamos ouvindo isso em rede nacional de uma pessoa que está ali para passar a informação, né? É triste isso. É como se você pegasse os mais velhos ou os mais inaptos ou as pessoas que adoeceram, porque agora que elas não servem mais para mão de obra, elas são jogadas ali no canto para que elas morram longe dos olhos de todo mundo, para que o país possa progredir. Progredir para quem? Aonde que está esse dinheiro?
Nós temos senadores, deputados que, além de um ótimo salário, um salário que, se você tem mestrado, doutorado, estudou a vida inteira, provavelmente você nunca vai chegar a ter, eles têm auxílio a quê? A terno, a moradia, a alimentação, passagens de avião, auxílio, né, do tráfego, da questão do deslocamento aéreo, também o auxílio da gasolina, né? Nós temos aí a aposentadoria vitalícia das filhas dos militares. Elas recebem isso, das filhas não casadas. E claramente a maioria delas estão casadas, estão com pessoas e está ali representada a questão da união estável. Elas não são casadas no papel para não perder esta aposentadoria. Então, tem tanto lugar de onde se tirar dinheiro, entendeu? Se você cortar, há tanto gasto que você pode cortar nesse sentido, que você pode deixar o trabalhador sim um pouco mais em casa, para que ele não vá lá numa situação de risco, pegue um vírus, tá? E depois volte e passe isso para os seus filhos. O problema dessa pandemia não é porque ela mata mais do que a fome, do que, no caso, consequentemente, a miséria, ou porque ela mata mais do que a dengue, do que você quiser fazer um exemplo, uma analogia, pega aqui eu não sei, do que o ebola matou, você pode fazer essa analogia com o que você quiser. A questão dessa doença é a velocidade com que as pessoas adoecem e a velocidade com que as pessoas precisam de um respirador. Se não há nem máscara e álcool em gel, e há países aí interceptando carregamentos que eram direcionados para outros países e roubando literalmente máscaras e álcool para si, imagina respiradores, né? Então, com uma pessoa falida, nós temos ainda uma perspectiva. Agora, já com uma pessoa falecida, pelo menos para ela ou para a família, e no caso, se essa pessoa que falecer era ali a pessoa que colocava o sustento, né, dentro de casa, era a pessoa que dependia dela a vida de crianças, de filhos, de pais, de pessoas mais velhas. Então, aí com os falecidos nós não poderemos fazer mais nada. Tem de onde tirar dinheiro? Tem de onde, sabe, se arrumar direitinho, tem sim de onde tirar dinheiro, e não é apressando essa quarentena que as coisas vão se resolver, né? Colocando o trabalhador lá na linha de frente, para que ele trabalhe o quanto ele possa, e depois, supostamente, né, devido à mentalidade de alguns, se ele chegar a adoecer, aí ele vai para um campo de concentração ou extermínio, porque ele já não serve mais.